de todos nós. Do verso 1 ao verso 3. Salmo de número 1, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos orar? Nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Te louvamos pela Tua palavra, que o Senhor tem dado-nos a oportunidade de tê-la, de lê-la e também de aplicá-la. Sabemos que não somos capazes, mas rogamos que o Teu Santo Espírito, nesse momento, em nome de Cristo Jesus, esteja nos ensinando as Tuas verdades para que possamos colocá-la em prática na nossa vida diária. Por isso nós te louvamos, pedimos a Tua graça e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, como já falamos, é um salmo bem conhecido, um salmo que talvez já conheçamos, saibamos de cor, mas é um salmo profundo também, é um salmo que precisa ser olhado, percebido, porque ele vai iniciar ali com uma expressão muito interessante, a expressão bem-aventurado, que é feliz. Feliz o homem, mas o que é ser feliz? Alguém que fica sorrindo a todo tempo? Alguém que fica mostrando os dentes, né, toda hora, todo momento, porque em toda a nossa vida nós vamos experimentar situações de dificuldade, de lutas, de tristezas, de frustrações, e esses momentos vão exigir que nós tomemos posições de acordo. Eu não posso, por exemplo, resolver a questão de um filho doente como se eu estivesse assistindo a uma peça de comédia, não. Eu estou num momento tenso, num momento difícil, mas essas coisas acontecem. Nós podemos perder coisas, perder pessoas, podemos ter planos frustrados, e essas coisas vão nos abalar, e essas coisas vão realmente trazer ali alguma insatisfação ou desconforto para as nossas vidas. Mas ele inicia então esse salmo dizendo: bem-aventurado, feliz o homem que faz determinadas coisas. E quais são essas coisas? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, que não está envolvido com pessoas que viram as costas para Deus. Eu acho que fica bem claro, bem fácil de nós entendermos isto. Aqui a sequência que o salmista coloca também é interessante, que não anda no conselho dos ímpios, ele está andando, não se detém, ou seja, você anda, quando você começa a andar com o ímpio, daqui a pouco você para de caminhar, você se detém para ouvir um pouco mais, e você chega até a sentar daí, tudo aquilo que você fazia, o seu progresso, o seu desenvolvimento acabou. É claro que estamos falando de progresso espiritual. A palavra do Senhor quer trabalhar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na questão espiritual. É claro que vai refletir na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida social, claro que sim, é claro que sim. Mas antes de mais nada, o que importa aqui é que nós estejamos olhando do ponto de vista espiritual se estamos tendo esse progresso ou estamos andando com ímpios e em andando nós estamos parando e em parando acabamos nos assentando com eles, não é? Impedindo que nós desenvolvamos. Portanto, é importante que nós percebamos que esse salmo está falando de que aquele homem bem-aventurado, aquele homem feliz, ele desenvolve, ele cresce, não apenas financeiramente, não emocionalmente. Hoje em dia se fala muito sobre inteligência emocional, né? É interessante pensarmos sobre isso, a inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional?
O que vem a ser exatamente isso, você ter aquela condição fleumática ou constante de não se abalar, de responder a pessoa com calma, com cautela, responder aquela indagação ou aquela afronta de uma forma madura, de uma forma superior, o que vem a ser inteligência espiritual. Estamos trabalhando, talvez, o nosso ser, nossa alma, nosso cognitivo, mas a força do Senhor Jesus Cristo vinha antes de mais nada da sua vida espiritual, da sua comunhão com o Pai, da comunhão com Deus. A vida dos grandes homens de Deus não é caracterizada apenas por um trabalho onde ele fazia exercícios mentais, cognitivos, para então ter um bom relacionamento social, para mostrar que tem inteligência emocional. Não, antes de mais nada, estamos trabalhando a nossa vida, a nossa realidade, a nossa condição espiritual. E é no versículo 3 que eu quero me deter, para que nós possamos desenvolver. Não estamos falando sobre psicologia, não estamos falando sobre a pedagogia, não estamos falando sobre as questões que o homem filosofias, que o homem pode criar, desenvolver e positivamente até ajudar outros, mas estamos falando antes de mais nada da palavra de Deus. Que muitas vezes a filosofia vai contrariar, que muitas vezes a psicologia vai contrariar esta palavra. Haja vista o que temos visto com relação à criação de filhos, a questão da família, o que pensa a psicologia moderna com relação àquilo que a palavra de Deus ensina de forma muito clara. Então a gente vai perceber que, mesmo tendo os seus pontos positivos, estas áreas, filosofia, psicologia, a pedagogia, elas vão em algum momento se contrariar com aquilo que é a palavra do Senhor. E nós precisamos estar muito atentos a isso, sobre inteligência emocional, sobre filosofia, não é? Sobre crescimento e desenvolvimento. O que é isso exatamente? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora no versículo 13 ele vai dizer: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós plantamos alguns podocarpos ali em casa, para fazer ali uma cerca viva. E se os irmãos perceberem, foram plantados no mesmo tempo, da mesma altura, mas se os irmãos perceberem, alguns já estão, nós até tivemos que podar alguns, porque já estavam passando a cerca, e precisávamos podar a ponta para que ele pudesse crescer para os lados, para realmente cumprir o objetivo de ser uma cerca viva, fechada ali, né? Mas os irmãos vão perceber que muitos estão realmente já numa altura parecida, mas pelo menos os três últimos lá estão praticamente da mesma altura quando foram plantados. Por que isso? Alguma coisa está acontecendo que aqueles três não estão crescendo e não estão desenvolvendo. Alguma coisa na terra, alguma coisa ali está faltando, talvez um excesso de água, eu não sei, mas enfim, alguma coisa está acontecendo. Mas percebam que o Senhor vai nos comparar, este homem bem-aventurado, ele vai nos comparar a uma árvore, a uma erva que foi plantada, a um vegetal que foi plantado junto à corrente de águas e que desenvolve, que dá o seu fruto. E esse fruto permanece. Percebam que a primeira coisa que nós queremos falar sobre os elementos necessários para o crescimento cristão ou crescimento espiritual. Não há outra forma. Há alguns elementos que esse texto vai nos trazer e nós precisamos olhar para isso e entendermos isso. Nós estávamos há pouco ali fora, os irmãos conversando sobre métodos carnais que muitas vezes são usados para chamar pessoas para a igreja. Estava falando uma vez no Rio de Janeiro, eu vi uma faixa numa igreja onde vem assistir a luta de boxe entre os pastores tal e pastor tal. Então, este era o evento que iria acontecer.
dois pastores, né, iam se degladiar ali no box, né, com certeza eles tinham ali as suas habilidades, né, e o Rio de Janeiro é interessante que sempre acontecem essas coisas, né, mas eu já tinha ouvido também disto, eu acho que foi num livro que eu li, acho que de John MacArthur, dessas coisas que aconteciam nos Estados Unidos, e aí o Brasil pegou, copiou para fazer também, ou seja, para atrair pessoas para o culto. E até o irmão Carlos estava falando, se você usa métodos carnais, você vai precisar de mais métodos carnais para manter aquelas pessoas ali. Se nós usarmos métodos, recursos, e confiarmos, Spurgeon vai dizer, use métodos, use recursos, mas não confie neles. Nós podemos usar vários recursos na igreja para nós chamarmos pessoas. Podemos usar esporte, né? Podemos usar um trabalho com crianças, podemos usar trabalho com música, mas todas essas coisas não são em si um fim. O nosso objetivo é, através dessas coisas, Jesus usou muitas formas para atrair pessoas. A multiplicação dos pães, por exemplo, ele usou um milagre para chamar a atenção das pessoas para a palavra. O que nós queremos é chamar a atenção das pessoas para o Evangelho de Cristo, para que elas possam entender. Eu não posso ter aqui um grupo de 1000 pessoas que estão aqui só pelo louvor maravilhoso e lindo que nós fazemos. E o nosso louvor é lindo e maravilhoso, ainda que não teve projetor, né? Mas nós cantamos a palavra, e esta é a diferença. Qual que é o segredo? Por que eu estou falando isso? Percebam que o versículo está dizendo, ele é como árvore plantada. Deus planta. Deus plantou, não nasceu do nada, não nasceu a esmo. Deus começa o trabalho de convencimento no coração da pessoa, para que ela possa compreender o que ela está fazendo. Não é um trabalho que eu vou fazer, um trabalho social, e muitas pessoas vão se encantar com esse trabalho e vão vir para esta organização. E a partir daí, então, nós vamos crescer. Isso não vai funcionar, porque é um método carnal. É necessário que Deus mesmo esteja colocando, esteja plantando pessoas no corpo de Cristo, na igreja. E somente quando isso acontecer, estas pessoas haverão de crescer e haverão de desenvolver. Uma pessoa que veio à igreja apenas por um ou por outro objetivo e não lhe é apresentada, eu posso vir aqui pelo louvor, eu posso até vir aqui por um esporte, eu posso até vir aqui por um trabalho com criança, mas quando eu chegar aqui, eu preciso ouvir o Evangelho de Cristo. E que Evangelho é esse? Que eu sou pecador, e que eu estou indo para o inferno, e que somente Cristo pode me salvar. Atos 2, 41. E esta era a regra básica da igreja primitiva, por exemplo. Atos 2, 41 ao 44. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Percebam a igreja como era poderosa. 3.000 pessoas se convertendo assim, e se batizando, e ingressando e fazendo parte da igreja. Então, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Imagine que igreja maravilhosa, mas por que isso acontecia? O versículo 47 vai nos explicar o porquê que isso acontecia. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Senhor plantava. O Senhor introduzia as pessoas na igreja. Não é um trabalho que nós temos que fazer. Não é simplesmente uma obra das nossas próprias mãos. Nós temos um trabalho a fazer. Qual seja o evangelismo.
qual seja um trabalho social que podemos fazer. Íamos cantar, por exemplo, um hino chamado Oferta de Amor. Quero, Senhor, minha vida oferecer como sacrifício vivo. Mas nós cantamos o outro do Voz e Melodia, minha vida a ti, como é que é? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entender que eu preciso deixar todas as coisas para servir ao Senhor? Que o meu objetivo maior é servir ao Senhor. Aonde eu estou trabalhando, aonde eu estou estudando, aonde eu estou morando, de que maneira eu posso ser transformado nesse pensamento? Somente quando o Senhor me plantar na sua igreja. Não é através de cursinhos, não é através de seminários, não é através de qualquer outro artifício que possamos entender ou pensar, mas é tão somente pela obra de salvação que o Senhor Jesus vai realizar em nossas vidas. Por exemplo, João 15,16, um texto que eu gosto bastante, João capítulo 15, versículo 16, vai dizer o seguinte: eu acho que a coisa aqui fica muito clara. O Senhor Jesus vai colocar as coisas no seu devido lugar quando ele fala essas palavras, ele profere essas palavras para realmente mostrar quem está fazendo e o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Nós temos ali, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, não fostes vós que me escolhestes, mas pelo contrário, o que acontece aqui, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Ou seja, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem estabelece. Nós podemos fazer várias coisas, mas o resultado é o Senhor quem vai dar. Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós não podemos esperar que alguém que o Senhor não plantou desenvolva. Não vai desenvolver. Já ouviram de pessoas que, eu era crente, mas eu desviei. Eu era muito fervoroso, mas, eu não sei. Isso não existe. Nunca esteve. Nunca foi. Nunca foi uma planta que o Senhor plantou. Porque quando aquela planta for plantada pelo Senhor, o Senhor sabe onde plantar. Talvez aquele podocarpo que nós plantamos, se nós tivéssemos um pouco mais de experiência, ou sabedoria, ou conhecimento, nós não teríamos plantado naquele lugar. Porque talvez ali não era uma boa terra, um bom espaço para ser plantado. Precisava ser plantado num outro espaço. Mas nós não sabíamos. Mas o Senhor sabe quando plantar e onde plantar. Porque é o Senhor quem está edificando a sua igreja, Ele mesmo está edificando, ou seja, formando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o homem bem-aventurado, ele vai desenvolver, mas por que ele vai desenvolver? Porque ele foi plantado, ele não nasceu a esmo, não nasceu do nada. O Senhor plantou, o Senhor trabalhou no seu coração para inserir nele a divina semente. Aí então ele pode desenvolver, fora isso ele não desenvolverá. E é por isso que os ímpios não entendem isso. No versículo 4 vai dizer: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, porque o ímpio não foi plantado na igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando do grupo de pessoas que se reúnem, eu estou falando do corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Eu estou falando do novo nascimento, eu estou falando de transformação, eu estou falando de regeneração, eu estou falando de conversão. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa.
Está para lá, depois está para cá, tem uma onda aqui, depois tem uma outra onda lá, tem uma moda aqui, eu vou nessa moda, depois tem outra moda, eu vou nessa moda também, por quê? Eu preciso estar sempre antenado do que está acontecendo no mundo, eu preciso saber quais são as novidades, eu preciso comprar essa novidade, eu preciso experimentar essa novidade, eu preciso vivenciar essa nova experiência. Por quê? Porque é uma coisa nova. E eu não posso deixar de ter, eu preciso ter isso. E aí vai vivendo cada experiência, cada momento, cada ideia, ideologias, heresias até, sem muitas vezes entender que está simplesmente andando como o vento, como a palha que o vento dispersa por aí, e assim vai. O que diz Isaías capítulo 53? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas na continuação do versículo ele vai dizer, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, agora Deus deu uma direção para o povo, mas antes da promessa em Cristo, eles estavam desviados, cada um andava pelo seu caminho, e cada um fazendo o melhor para você e para si, cada um pensando no que é melhor para si mesmo. Por quê? Porque não tem uma direção. Está andando no conselho dos ímpios, assentando-se junto com os escarnecedores e por aí vai. Mas o homem que foi plantado na igreja de Cristo, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele está fazendo. Se nós olharmos, por exemplo, Jeremias 17, versos 5 e 6, Jeremias 17, versos 5 e 6, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que você prefere? O que eu prefiro? Ser uma árvore plantada por Deus junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido? Ou eu quero ser um arbusto solitário, plantado no deserto, ou talvez que nasceu no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que é um arbusto plantado no deserto? Qual é o valor de um arbusto plantado localizado no deserto? Não dá fruto, não dá sombra, não traz nada de bom. Qual o valor? Mas por que isso acontece? Espiritualmente falando. Por que esse arbusto está ali no deserto? Por que esse arbusto está habitando nos lugares secos, na terra salgada e inabitável? O que levou ele a fazer isso? Versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto. O homem que confia no homem, não é a ideia de eu vou confiar nele para ele me ajudar, eu vou confiar naquela pessoa. Não é essa a questão. Homem que confia no homem está falando o seguinte: o homem que pensa que a sua felicidade está baseada naquilo que o homem constrói. Tem um sistema mundial que domina o mundo. Tecnologia, moda, costumes, coisa que o homem cria, que a sociedade cria. E para eu ser feliz, eu preciso participar destas coisas que o mundo está criando, que o homem cria. É um linguajar, é uma moda, é uma nova música, tudo isso é coisa que o homem, uma nova onda, uma nova ideia, o homem criou isto. E eu preciso participar disso para ser feliz. Maldito o homem que confia nisto. Porque você vai ser, eu serei como um arbusto no deserto. Não vou ter nenhum tipo
de frutificação e desenvolvimento. Mas quando o Senhor plantar esta alma na sua igreja, com certeza haverá de desenvolver. E ele é plantado aonde? Claro, como já falamos, o Senhor sabe aonde plantar. E ele é plantado, este indivíduo, esta pessoa é plantada junto à corrente de águas. Toda planta precisa de água. É necessário água. Assim, nós percebemos quando dá esse sol forte, como que as plantinhas sofrem, né? Quem é esta água? Jeremias 17:8. Jeremias 17:8. A palavra do Senhor é muito interessante, que ela dá muitas ilustrações para nós, né? Me parece que Jeremias pega aqui emprestado o Salmo 1 e vai dizer, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, é a mesma ideia aqui que Jeremias toma emprestado do Salmo. Agora, percebam em Jeremias 2:13. Jeremias 2:13. Quem é a água? Porque dos males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. A mim, Deus está falando aqui. O povo de Israel se desviou do Senhor, seu Deus, do seu Criador. E como o próprio Deus se coloca, se caracteriza aqui, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ou seja, é necessário que nós, como seres humanos, estejamos constantemente buscando e mantendo esse relacionamento com Deus. Uma coisa é nós sermos plantados na igreja, e eu entendo que a partir do momento em que eu recebi a Cristo como Senhor da minha vida, eu faço parte da igreja. Eu não estou falando de ter ministério, eu não estou falando de fazer isto ou fazer aquilo, ainda que isso faça parte, mas eu estou falando do relacionamento com Deus, de estar em Cristo, de estar no Deus vivo, ter esta comunhão com Ele, entender o que Ele quer, entender qual é a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Ele é o manancial de água viva. Mas esta experiência com o nosso Deus pode se manifestar também no próprio Senhor Jesus Cristo. Em João 4,14, quando o Senhor Jesus Cristo está ali falando com a mulher samaritana, ele vai dizer, olha, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede, porque fará no seu interior uma fonte a jorrar para a eternidade, uma fonte de água viva. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está falando dele mesmo. Esse manancial de águas vivas, estamos falando de Deus Pai, estamos falando do Senhor Jesus Cristo, desta comunhão com o Senhor. E em outro momento, o Senhor Jesus Cristo vai falar em João capítulo 7. João capítulo 7, do verso 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, João 7, de 37 e 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora perceba o versículo 39. Isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, ou seja, o Espírito Santo não havia iniciado o seu processo, o seu ministério de habitação no crente. Até aqui, então, o Espírito Santo não habitava no crente,
no cristão, no convertido. Em Atos 2, então, em Pentecoste, ali o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas convertidas. O Senhor Jesus Cristo está falando, então, desta sede saciada da água, se referindo ao Espírito Santo. Percebam, irmãos, a água viva, esta água que a palavra do Senhor nos revela, ela é esta comunhão com Deus Pai, porque Ele é o manancial de água viva. Esta fonte eterna a jorrar, desta água viva, é o próprio Senhor Jesus Cristo, como Ele fala em João capítulo 4. Mas aqui em João capítulo 7, o Senhor Jesus se refere a essa água como o Espírito Santo, nos orientando, nos dirigindo, nos conduzindo a toda a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus, a própria orientação de Deus. Como é que eu posso crescer? Qual é esta corrente de água viva, essa fonte de água viva? Como eu sei, como eu encontro isto? Senão na palavra. Não são sonhos, não são emoções. A palavra de Deus. Não é um estado de êxtase no qual eu vou entrar para então encontrar a vontade de Deus. Não, é o estudo da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que Jesus vai dizer em Efésios capítulo 26, para a santificar pela lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é colocada muitas vezes como a água que purifica, pois é através da palavra que nós entendemos a vontade de Deus e praticamos. Isso parece assim muito simples, parece fórmula simples, coisa que nós já ouvimos. Quantas vezes eu já ouvi, já falei, quantas vezes nós já ouvimos, mas qual não é a luta para nós fazermos isso, não é? Qual não é a luta para nós praticarmos isso, mantermos essa comunhão e continuarmos mantendo esta comunhão com o Deus vivo, com o manancial de águas vivas, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo? Qual não é a luta? Como nós oramos? Como é a sua oração? Às vezes eu percebo em alguns momentos, algumas orações, Senhor abençoe, não estou criticando, talvez é uma questão de orientação, mas precisamos falar. Abençoe, faça o pedido, agradece, amém. A palavra do Senhor nos diz, tudo quanto pedires, pedir em meu nome. Às vezes nós podemos usar essa expressão apenas como uma frase feita, às vezes talvez nem possamos estar pensando naquilo. Nós nos acostumamos tanto que nós falamos em nome de Jesus, amém. Mas a nossa oração vai mostrar esta comunhão com o nosso Deus. Quando nós oramos, nós precisamos entender que estamos nos dirigindo a Deus. Lembra quando Jesus ora? Pai nosso que estás no céu, Ele está se dirigindo a Deus Pai. E Ele vai nos orientar nesse sentido, porque Ele quer que nós mantenhamos esta comunhão também, esta liberdade em falar com Deus. Mas como é que eu vou chegar a Deus? Através de Cristo. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero chegar agora à Tua presença. E rogo que o Teu Santo Espírito mostre qual seja a Tua vontade. Percebam? Eu estou me referindo a Deus, indo em direção a Deus na minha oração, em nome de Cristo, para que o Espírito Santo me dirija. Esta é a forma que nós precisamos ir ao nosso Deus, em oração, para pedir que Ele nos oriente, que Ele nos dirija, que Ele abra os nossos olhos, o nosso Deus triuno, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você adora o Espírito Santo nas suas orações, por exemplo? Quando você está no seu momento particular, pessoal, você adora o Espírito Santo? Obrigado, ó Santo Espírito. Ele é Deus, é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força positiva, não. O Espírito Santo é tão pessoa quanto Deus Pai e quanto Deus Filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta é a fonte de água viva. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como Jesus fala em João capítulo 7. E como é que nós vamos saber isso? Em oração e na palavra.
Mas isso eu já sei, pastor. Eu sei que nós sabemos. Mas não é uma luta para nós mantermos isto? Não é uma luta diária? Essa é a nossa luta, para que nós possamos crescer e desenvolver a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Este é o segredo. É fácil? Não é, por isso é luta. Mas quando vivemos isto, então nos tornamos aqueles homens, mulheres, bem-aventurados. Bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, amo a Cristo. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão com o Espírito Santo se eu não gasto tempo com a palavra. Se eu não estou olhando, se não simplesmente para estudar, mas para aplicar. Para aplicar. E aí então vem o desenvolvimento, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vou ser rico então. A partir de hoje eu vou orar, eu vou ler a palavra, porque agora vai dar tudo certo, os podocarpos vão crescer, né? As plantas lá em casa vai dar tudo, meus filhos vão ser muito bonitos, né? Claro, o olho do pai e da mãe, todo filho é bonito, né? Não tem, todo filho é coisa linda, né? Mas não é bem isso. Esse desenvolvimento não está falando só de questão financeira. Infelizmente hoje, quando estamos correndo atrás de questões financeiras, da coisa, do dinheiro, do ter, do ser, estamos falando de vida espiritual. Desenvolver, lembra, mais uma vez, citando Filipenses, quando Paulo fala para o conhecer e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. Eu quero desenvolver, eu quero crescer na minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, do verso 1 ao 3, João 15. Nós já lemos João 15, né? Mas foi no versículo 16. Mas percebam, eu sou a videira verdadeira, João 15, do verso 1 ao 3. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, aqui nós estamos percebendo que aquele ramo que está no Senhor haverá de dar fruto. E em dando fruto, ele vai limpar, ele vai podar para que produza mais, para que desenvolva mais, para que cresça mais. E esses frutos são o que, senão? Os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito são amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a perspectiva aqui, antes de mais nada, espiritual. É um desenvolvimento espiritual. Estamos inseridos, irmãos, numa sociedade onde o material é muito forte, onde o material é muito importante. Mas isso lá, na igreja primitiva, também era um problema. Lembra de Ananias e Safira? Quando eles tentaram mentir ali sobre o valor que eles tinham recebido e da oferta, do dízimo ali que eles deram, tal, e aí Deus teve que tratar aquela coisa. Então já era um problema essa questão do desejo, do ter, né? Isso sempre foi um problema para o ser humano, e sempre será. Mas é necessário que nós estejamos entendendo que o Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, Ele não veio para ser um grande estadista, Ele não veio para ser um líder militar, Ele não veio para ser um rei na sua pompa, e todos o servindo ali, colocando fruta e o outro abanando ele. Não, ele veio para servir, não para ser servido. Quando ele voltar, quando ele retornar, sim, voltará em glória. Mas percebam, o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar que o trabalho, o nosso desejo, deve ser o crescimento espiritual constante. Se eu não tenho aquele carro que eu desejo, amém. Eu estou crescendo espiritualmente, amém.
Eu não tenho aquela coisa material que eu gostaria, eu não tenho aquela posição social que eu desejo. Amém. O Senhor está me dando um crescimento espiritual constante, mesmo sem ter essas coisas. Eu não estou dizendo que precisamos nos acomodar com um nível de vida, eu não quero mais nada, eu não preciso de carro, o Senhor talvez ele vai ficar bravo comigo se eu comprar um carro. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Eu estou dizendo que o que mais importa para nós, o que nós mais devemos desejar, é o desenvolvimento com o Senhor, desenvolvimento da nossa comunhão com Ele, e aí então Ele haverá de nos usar mais e mais para a sua honra e glória, no desenvolvimento da nossa salvação. Filipenses 1:12 também é um texto que eu gosto muito e sempre cito. Filipenses capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, fazei o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não olhemos resultados, olhemos a obediência com a qual estamos dispostos a servir ao Senhor. E aí então estaremos desenvolvendo a salvação que o Senhor um dia nos deu, ou seja, o fato de Ele ter nos plantado na igreja, ter nos transformado, ter nos feito seus filhos, de ter nos feito participantes da comunhão com Ele mesmo. Temos sido transformados, regenerados. E se fizermos isso, se acontecer isso conosco, desenvolvamos, através do relacionamento com o Senhor, a nossa salvação com temor e tremor, com ousadia, com humildade, mas sim com determinação, para que possamos, como árvores plantadas que fomos, junto à corrente de águas, possamos crescer e desenvolver, cuja folhagem não murcha, mas estamos sempre firmes, sempre com os nossos olhos voltados para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Temos muitos desafios, a igreja tem seus desafios, temos lutas, mas carecemos desta graça que o Senhor nos dá quando estamos com Ele. Forças vêm quando estamos com o Senhor. Certa vez alguém falou isso: Márcio, força vem quando estamos em comunhão com o Senhor. Talvez possamos estar um pouco cansados, possamos estar um pouco, talvez, frustrados com o mundo, com a situação que vemos e vivemos, mas a nossa força vem do Senhor. Asas qual águias o Senhor haverá nos dar aquele que está com Ele, aquele que vive com Ele, aquele que espera nele. Não esperemos do mundo, não confiemos que o mundo vá nos dar alegria. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. Se você já foi plantado como árvore junto à corrente de águas, amém. E possamos dizer, vamos, a partir de hoje, continuar crescendo, sem olhar para o lado, sem olhar para o que o mundo faz, continuar crescendo para a honra e glória do Senhor. Mas se você ainda não tomou uma posição ao lado de Cristo, permita que o Senhor, a pessoa do Espírito Santo, fale ao seu coração e transforme a sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos cantar um louvor, Asas qual águias. E com este hino nós estaremos encerrando o culto desta noite. Asas qual águias. Quando a luta está travada, vento forte sopra em mim.